nutrição, sou do P3. Bom, e hoje eu vim falar sobre as diferenças entre pandemia, epidemia e endemia. Pois a gente sabe que a maioria das pessoas acham que são a mesma coisa, mas na verdade não são. Então, eu vou explicar aqui o básico para vocês. Vou começar com as diferenças entre pandemia, epidemia e endemia. Epidemia é aquela que ocorre entre diversos bairros e apresenta um aumento acima do esperado de uma determinada doença. A nível estadual, é quando diversas cidades registram esse aumento. Endemia é quando uma doença tem recorrência em uma região, mas sem aumentos significativos no número de casos. Pandemia já é a disseminação mundial de uma doença. Ela pode surgir quando o agente infeccioso se espalha ao redor do mundo e a maior parte das pessoas não são imunes a ela. Ou seja, gente, a epidemia, ela é assim, ela é causada apenas em uma cidade, município, estado. Já a pandemia, ela já é causada, como eu posso dizer, no mundo inteiro. Ela se espalha rapidamente pelo mundo inteiro, né? E a endemia é aquela que não tem caso e pode ser que não seja muito transmissível. Como ocorre? Bom, a epidemia ocorre quando a doença se faz presente em diversos locais ou comunidades, para além daquele em que foram inicialmente identificadas. As epidemias, elas podem ser em nível municipal, estadual e nacional. Para classificar a doença como uma epidemia, deve-se avaliar o número de casos em relação à população. Qual o tamanho dessa população? O quão suscetível a doença ela é. Vale se destacar, gente, isso aí é muito importante, que as doenças sazonais não são consideradas epidemias, apesar de registrarem aumentos de casos todos os anos em uma determinada época ou estação. Então, porque tem muita gente que se confunde, né? Achando que epidemia é uma doença sazonal, mas não é. Já a endemia ocorre quando uma doença, que pode ser ou não contagiosa, já se torna comum em determinadas regiões. Dentro da área de saúde, esse termo não leva em consideração a quantidade de pessoas que possuem certa doença, mas sim a frequência com que ela ocorre naquele local específico. Essa doença não precisa estar presente ao longo de todo o ano, podendo aparecer em tempos em uma determinada região. E sim, gente, a endemia, ela sim é considerada como uma doença sazonal, entendeu? Então, essa é a diferença, né? A epidemia, ela não é considerada como uma doença sazonal, já a endemia, ela é. Então, isso é importante a gente saber, né? Para que a gente não vá se confundindo, porque a maioria das pessoas se confundem muito, né? E até mesmo algumas pessoas da área da saúde eu já vi muito se confundir. Já a pandemia, ela ocorre quando é decretada que a epidemia passa a ser encontrada em mais de um continente com transmissão comunitária, não sendo mais possível o rastreamento das pessoas infectadas. Então, a pandemia, ela já é tipo destaque praticamente, né? Porque ela é aquela que a transmissão é comunitária, a transmissão acontece rapidamente. Os números de infectados são enormes e vão para o mundo inteiro. Então, a pandemia é isso aí, tá? A pandemia não é aquela que acontece só em uma determinada região, não. A pandemia é quando ela é comunitária. Fatos importantes sobre epidemia, endemia e pandemia. Para saber se uma doença está se espalhando de uma maneira exagerada, é essencial conhecer sua taxa de incidência. Para isso, é necessário analisar os novos casos da doença e dividir esse número pelo número total da população, no mesmo local e período. Se a taxa de incidência atual for maior que a limiar, pode ser considerada epidemia. E se o número for maior espalhado pelo mundo, a epidemia se torna uma pandemia. Então, foi o que eu acabei de explicar no slide anterior, né? Que a epidemia, ela passa a ser chamada de pandemia, ela é considerada pandemia quando ela já não é mais naquele determinado país, naquela determinada região. Ela já se espalhou pelo mundo inteiro. Quando ela já está espalhada e tem isso, né? A gente tem que saber disso. Que essa diferença entre epidemia e pandemia. A pandemia, ela está espalhada pelo mundo inteiro. E é isso. Como a gente já sabe, como estamos em um caso atual, né, de pandemia, que é o coronavírus. O coronavírus, ele se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro no ano de 2020 e estamos aí até hoje, né, com essa pandemia. Gente, quais são as causas?
Diferentes fatores podem causar o surgimento de epidemias, como a falta de saneamento básico, hábitos alimentares poucos saudáveis, hábitos de higiene precários, poluição, condições climáticas, estresse, drogas e mutações. Os fatores que causam o surgimento de uma endemia é quando um manifestado de forma restritiva, apenas numa determinada área, de causa local. Para ser considerado uma endemia, ela atingirá apenas um determinado território e irá permanecer provocando novos casos com frequência. Nem todas as doenças podem causar uma pandemia, hein, gente? Tem que colocar isso em mente. Entretanto, algumas que podem espalhar-se rapidamente e causar a contaminação de milhares de pessoas. O caso mais recente em nossa história seria a pandemia do Covid-19, que foi espalhada rapidamente pelo mundo, né, gente? A gente ainda está nessa situação, né, do Covid-19. E ela se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro, causou milhares de mortes e assim diante. Hoje em dia já está menos amenizado por conta que a maioria da população está vacinada. Porém, ainda temos que ter todas gente, os exemplos de pandemia. Agora eu vou citar os exemplos de pandemia. A primeira foi a gripe espanhola. Foi uma que eu achei importante, né? Foi uma violenta pandemia que atingiu o mundo entre 1918 e 1919, provocando milhões de mortes, especialmente entre jovens da população. Outro exemplo que eu também achei importante foi a AIDS, né? Que foi outra pandemia muito conhecida na atualidade. Esse vírus ataca as células do sangue que comandam o sistema imunológico e ele é transmissível. E temos o Covid-19, pandemia que ainda continua recente e causou um caos no mundo inteiro, com grande número de mortes e infectados. Os primeiros casos surgiram na China, no final de 2019, e foi decretado mundialmente no dia 11 de março de 2020. Temos 2 anos que estamos, né, na pandemia, mesmo que esteja assim, um pouco mais amenizado, mas ainda continua. Eu também achei importante falar sobre isso, gente. Achei importante destacar que as consequências do novo coronavírus ao organismo podem variar desde um quadro leve ou assintomático até um caos metabólico, termo que ajuda a dimensionar o possível impacto da infecção em diversos órgãos e sistemas, que pode levar até a morte, né? Vamos lá. Agora eu vou citar exemplos de endemia que eu achei importante também. A leishmaniose. Ela é uma doença infecciosa, porém ela não era contagiosa, ela não é contagiosa, né? Causada por parasitas do gênero Leishmania. Acho que Leishmania. Os parasitas vivem e se multiplicam no interior das células. A febre amarela também ela foi uma endemia transmitida por mosquito e a pessoas, né, não vacinadas em áreas de mata. Uma doença infecciosa causada por um vírus que se manifesta por febre, dor no corpo e amarelão, com alto risco de morte. Temos também a dengue. Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e causa sintomas como febre alta e dores no corpo. Sua incidência aumenta no verão. Agora vamos para exemplos de epidemia. A varíola, que foi uma doença muito contagiosa na época, e ela era transmitida pelas secreções e saliva da pessoa infectada. As pústulas que se formam no corpo do doente possuem um líquido, que era semelhante ao pus, que contém o vírus, né? E também teve a malária. Algumas pessoas... Gente, eu também achei importante destacar isso aqui, que algumas pessoas ainda confundem epidemia e pandemia. Mas, na verdade, são 2 termos diferentes, que não devem ser utilizados como iguais, ok? Quando falamos em epidemia, referimos-nos ao aumento de casos de uma doença em uma região, que excede o número esperado para aquele período do ano. As epidemias podem atingir municípios, estados e até um país. Já no caso da pandemia, observa-se que a transmissão dessa doença ela vai por diferentes países e se espalha mundialmente assim muito rápido, né? Então, a gente tem que saber diferenciar epidemia e pandemia. E também a endemia, né? Porque a maioria das pessoas, elas pensam que são a mesma coisa. Então, eu trouxe esse slide explicando, resumidamente, como cada um ocorre. E foi isso, né? Espero ter ajudado vocês nessa questão aí. E espero que vocês gostem do conteúdo.
E foi isso. Obrigada pela atenção, gente. Até mais.